Diretoria se aborrece com a atitude no São Paulo. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre bastidores, sobre a saída de Belmonte do São Paulo, momento aí de transição no futebol e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo, meu parceiro. Negócio é o seguinte, rapaziada. Olha, eu ia falar pichado, né? Mas não é pichado, né, cara? É um grafite, né? Olha aí. Em meio à crise que o São Paulo atravessa, um torcedor decidiu manifestar sua revolta por meio de uma arte nos arredores do Morumbi, tá? O projeto, né, é Morumbi Grafite, né? Aí, né, o nome do projeto, né, que o torcedor de São Paulo aí tem, né, e ele virou na noite de sexta, ontem, para sábado, para produzir um desenho contra o Júlio Casares, tá? Isso aí foi localizado, tá? Aí no Portão 1, tá perto ali do Portão 1 do estádio do Morumbi. O desenho cobra a saída do presidente e também do executivo de futebol Rui Costa. A arte conta também com desenhos de ratos, né? Então esse torcedor de São Paulo aí que tem um projeto, né? Aí, o nome do projeto é Morumbi Grafite, né? Esse torcedor tem esse projeto aí e ele fez essa arte aí, né, cara? Ali perto ali nos arredores do Morumbi, ele botou fora Rui Costa, fora Casares e sua corja, né? Todo grafitado lá, né? E tem uma arte, né, como se fosse o Júlio Casares com um monte de rato, como se ele fosse um rato, né? Foi a arte aí que esse torcedor de São Paulo fez, né? De grafite, né? De madrugada, né? De sexta para sábado, aí, né, cara? Fora que teve muro pichado também, no dia do... Que dia que foi? O dia que foi na quinta, né? Na quinta mesmo, depois do vexame histórico que tinha a gente pichando lá os arredores do Morumbis. E agora aí, não foi pichado, mas foi feito uma arte de grafite, né? Uma arte de grafite aí, enfim, complicado essa situação, né, rapaz? Complicado demais, tá? Bom, vamos seguindo aqui. E o negócio é o seguinte, ó. A gente vai passar agora por um momento, tá? De transição no futebol do São Paulo. Não sei se transição é a palavra exata, porque quem vai estar no comando do futebol agora são pessoas que já estavam lá, que é o caso do Muricy e também do Rui Costa. Porém, esses dois personagens que agora vão comandar o futebol do São Paulo e ter mais protagonismo, o Rui Costa e o Muricy, eles vão ter que criar uma relação, né, aí com o elenco do São Paulo. Como assim, Gabriel? O Belmonte, que saiu, ele era o diretor de futebol do São Paulo, o cara, né? Depois do presidente, é o cara que tinha, né, a voz mais ativa ali, né, cara? O cara que tinha muita participação nas decisões do futebol do São Paulo. Ele era o diretor, né, irmão? Então ele tinha uma influência ali muito grande. Só que o Belmonte, ele tinha outro papel, que é o cara de confiança, né, aí dos jogadores. Sempre quando acontecia alguma coisa, os jogadores iam atrás do Belmonte. Aquelas entrevistas patéticas do Belmonte que ele falava que era normal, atrasar direito de mágica, a gente paga isso aqui, aí fica faltando esse, depois acerta esse, fica faltando não sei quanto. Esse tipo de acordo, né, era o Belmonte que fazia. Né, e até falava, né, que os jogadores não me cobram, né? Então, tipo assim, tinha uma relação muito próxima ali do elenco com o Belmonte. Por exemplo, o Casares, que é o presidente, não tem essa proximidade. Quem tinha era o Belmonte, né? Os jogadores gostavam muito do Belmonte, entendeu? Então, tipo assim, tinha essa relação próxima. Só que agora não tem mais Belmonte, né? O Belmonte saiu da diretoria, como a gente sabe. E agora, né, o Rui Costa e o Muricy Ramalho vão ter que criar esse vínculo com os jogadores. Que isso é importante, a gente pode falar, pô, Gabriel, isso não vale nada, vale, isso acontece em todos os times, tá? Inclusive os jogadores do São Paulo estão aí incomodados com a diretoria, muito por falta de vários fatores como esse, né? Os caras não indo mais pro jogo, né? No começo do ano, por exemplo, né, o São Paulo tinha que pagar uma premiação para os jogadores por ter ido para a Libertadores, né? Se classificou ano passado para essa Libertadores desse ano. E tinha uma premiação para pagar para os jogadores. E o São Paulo disse que ia pagar no dia tal e acabou que não pagou. Né? E isso evidentemente que irritou muito os jogadores do São Paulo. Então quem resolve esse tipo de coisa é Belmonte e companhia. O cara mais próximo ali é o Belmonte, né?
Obviamente, então, são várias situações, né, cara, que irritam os jogadores ou acontece alguma coisa ali, e quem dá um contorno aí, quem abafa algumas situações, é o Belmonte. É o cara mais próximo ali dos jogadores, né? E agora, Muricy aí e Rui Costa, especialmente, vão ter que criar essa relação com os jogadores. E, cara, lidar com um jogador de futebol é uma arte, tá? É uma arte. Tem que saber lidar com os caras. É uma arte. Entendeu? Tem que saber fazer isso aí. Aí para você ter uma relação ali próxima e de confiança com os jogadores, isso aí evidentemente que demanda tempo, né? Aí tá aí, ó. Alexander Vieira. Agora fora do cargo de diretor de futebol, Carlos Belmonte contava com o respaldo de boa parte do elenco do São Paulo. Era ele quem mantinha contato mais próximo com os jogadores no dia a dia e fazia a ponte entre o grupo, né, o elenco, e a diretoria. Nos últimos meses, porém, o Belmonte passou a demonstrar incômodo com as interferências de Márcio Calor Magno e de Rui Costa, movimentos que aconteceram a pedido de Júlio Casares. Já comentamos muito aqui sobre essa intervenção aí do Márcio Calor Magno, que o Casares botou ele aí, né, no futebol do São Paulo, depois que o Casares rachou com o Belmonte, né? Com a mudança no comando e Rui Costa assumindo aí plenos poderes do futebol, o cenário também muda internamente. O novo homem forte do CT da Barra Funda terá um desafio de construir uma relação sólida com o elenco, indo além das negociações e decisões administrativas. Cuidar do ambiente, ouvir os atletas e manter o vestiário equilibrado passam a ser parte central da função de Rui Costa a partir de agora. Então essa questão, cara, é fazer ali o meio campo do elenco com a diretoria, né, cara, manter o vestiário equilibrado aí, né, sempre quando acontecer alguma coisa, é o primeiro a saber ou a tentar resolver ali alguma situação, vai ser o Rui Costa, porque era isso que o Belmonte fazia, né? Só que agora não tem mais Belmonte. Então, Rui Costa agora vai passar por um momento aí, né, de ficar mais próximo, de ter a confiança dos jogadores. Isso faz parte normal do clube, tá? Agora, que o jogador é mimado demais. Pode ser, né? Pode ser. Agora, o fato é que isso acontece no clube, é normal, né? Tem um cara que faz a ponte da diretoria com o elenco, né? O Casares, por exemplo, não é esse cara. Não é esse cara. Né? Então, o Rui Costa vai ter, né, esse novo papel a partir de agora, né? Ele vai ser o cara que vai negociar porque ele é o executivo, agora ele vai ter uma voz mais ativa, né, em relação às decisões do futebol de São Paulo, né, cara? Quase todos os poderes do futebol de São Paulo estão na mão do Rui Costa agora, né? Ele só tá abaixo agora do Casares, entendeu? E ele vai ter também esse papel aí de bastidor, né? Torcer para dar tudo certo, porque tem que dar certo, cara, porque independente das nossas críticas com o Belmonte, que é incompetente, que não sei o quê, ele faz esse papel e é importante esse papel. Entendeu? A gente tem que saber que é importante esse papel, tá? Ainda bastidores sobre o Belmonte, rapaziada, olha aí. Alexander Vieira. Carlos Belmonte, Nelsinho e Chapecó já tinham nos bastidores a intenção de deixar o São Paulo ao fim do Campeonato Brasileiro. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, a decisão inicial era permanecer até o fim da temporada de 2025, por respeito aos atletas, que é aquela questão que a gente acabou de comentar. Os caras têm proximidade, né, e não queriam ali sair no meio da temporada porque tem essa proximidade ali, entendeu? Evitando mudanças em um momento decisivo no calendário. Aí eu falei sobre a questão do Belmonte, né, mas o Chapecó e o Nelsinho também eram, né, próximos ali dos jogadores, tá? No entanto, o cenário político interno e um ambiente cada vez mais desgastado aceleraram esse processo de saída. Os três dirigentes, que são próximos e ligados a grupos aliados, passaram a discordar de rumos e decisões recentes da gestão do presidente Júlio Casares, em meio aos resultados negativos dentro do campo, né? Então, eles três, Belmonte, Chapecó e Nelson, já tinham a intenção de deixar os Paulo no final do ano, de deixar seus cargos. Por quê? Porque Belmonte quer ser candidato a presidente de São Paulo. E é aquele negócio que eu falei 100 vezes, ou ele fica como diretor de futebol até o fim do ano que vem, ou ele vai tentar se candidatar a presidente. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, era isso. Ou ele é diretor, ou ele mete o pé para ser candidato. Ele preferiu deixar o cargo de diretor
para ser candidato. A gente imagina que ele vai ser candidato no ano que vem. Fora isso, né, que ele tem o interesse de ser o presidente, não pode ser candidato, tem a questão que o Belmonte e seus aliados e seu grupo discordavam de muitas decisões da gestão Casares. A principal delas e pública é a questão de quê? Do FIP de Cotia. Né? O Casares queria aprovar, né, descer na goela de todo mundo, e o Belmonte não aprovou isso. Esse foi um dos motivos também da ruptura dos dois. Né? Da ruptura dos dois aí. Diante desse contexto, avaliaram que não havia mais ambiente para seguir no clube e optaram por antecipar as saídas, encerrando de forma precoce o ciclo no departamento de futebol. Ainda tem, né, a questão aqui, como eu falei, né, sobre a questão, né, tem 3 pontos que é muito importante sobre essa ruptura, que é o Belmonte querer ser o presidente, como eu falei, o Belmonte não concordar com muitas decisões e rumos da gestão Casares, como o FIP de Cotia, por exemplo, e tem a questão do Márcio Calor Magno, né, que estava no futebol e isso, evidentemente, irritou o Belmonte. Inclusive, comentamos no vídeo de manhã que o Belmonte tem entrevista para o blog do Menon, né, e ele falou, né, que não gostou disso, né, falou que não ia se sujeitar a esse ridículo. Né, a gente comentou com isso aí de manhã, isso no vídeo de manhã. Né, então, todas essas questões aí fizeram, né, os 3 aí antecipar a sua saída do São Paulo. Né, cara? Enfim, essa parte política é complicada, rapaziada. A parte política é complicada, essas questões aí de racha, mas é importante, né, a gente sempre falar sobre isso aqui. Óbvio que não é assunto mais legal se falar, mas é a realidade do São Paulo hoje, cara. A gente tem que falar do que acontece no clube, até porque se o time tomou 6 no campo, tem nome e sobrenome. É só o reflexo do que acontece na gestão, né? Então, não adianta cobrar jogador, técnico, e os bonitão estão lá em cima com vida mansa. Tem que repercutir isso aqui, infelizmente. Né? Tem que repercutir isso aqui, não tem jeito, né? Aí a gente teve uma coisa também, como eu posso falar, cara? Uma das coisas que mais surpreendeu todo mundo nessa semana aí, triste do São Paulo, porque foi uma semana triste, foi a declaração do Luiz Gustavo. E já saiu várias informações, né, de que a diretoria do São Paulo não gostou disso, né? Isso é óbvio, né? Porque, porra, ele metralhou, destruiu, detonou a diretoria de São Paulo de forma espetacular, porque tinha que falar realmente o que ele falou. E temos aqui novos bastidores e detalhes aí, né, de que as pessoas no São Paulo não gostaram. Informação que trouxe a ESPN. Olha aí. Segundo a ESPN, a fala de Luiz Gustavo não repercutiu bem entre a diretoria do São Paulo. Por quê? Porque eles entendem que não era o momento de uma manifestação como aquela. Ao contrário, foi perfeito, né? Foi no momento perfeito. Queriam o quê? Rebaixar o São Paulo para depois ele falar o que falou? Foi no momento perfeito que ele falou. Momento ideal. Tinha que falar depois daquele jogo mesmo. Entendeu? Vocês queriam o quê? Tomar um 6-0 e aí nada ia acontecer. Como se fosse normal tomar 6-0. Não foi, né? Claramente os jogadores passaram um recado para a diretoria aí. Além disso, há um clima, olha essa, além disso, há um clima de insegurança por parte do elenco do São Paulo, que convive com especulações a respeito de uma suposta lista de dispensa com a não renovação de alguns atletas para 2026, o que deixa o plantel abatido por conta dos resultados negativos em 2025. Esse tipo de coisa sempre acontece. Sempre quando tem informação sobre lista de dispensa, que tal o jogador não deve renovar, deve ir embora, sempre causa isso aqui, né? Muito jogador vê que não vai, que vai embora daqui a pouco tempo, já começa a tirar o pé, não se importa mais, né? Os jogadores veem notícias, informações aí, né, cara? E quando o cara vê que ele pode estar na lista de dispensa, que ele vai sair, né? Acontece esse tipo de coisa, né? Os caras começam a tirar o pé, né? Começam a não ligar tanto, né? Como a ESPN botou aqui, né? Um clima de insegurança do elenco do São Paulo, tem tudo isso, cara. É por isso que esse tipo de coisa só é bom começar a repercutir quando acabar a temporada, né? A saída de jogador, lista de dispensa, esse não renova, isso é sempre bom fazer pós o ano, quando acabar a temporada, né? E não durante a temporada. Entendeu? Aí, cara, por exemplo, se você for olhar nos últimos tempos, isso é informação de quê? De que o Luiz Gustavo, né, tinha grande chance de não ficar, né, só se ele abaixar o salário dele, que foi o Luiz Gustavo, inclusive, que deu a entrevista. Essa informação que o Dinê não ia ficar, né, que ele ia sair, devia sair. Essa informação que o Rigoni também não ia
ficar. E tem mais, cara. Tem mais, que eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem mais. Né? A informação que você vai precisar vender mais jogador, né? Não vou lembrar agora demais, mas tem mais aí, cara. Especulação que o Lucas podia sair, né? Então, cara, é essa a questão, né, cara? Essa questão aí, né? Não sei se aquela fala do Crespo também tem algum tipo de influência nisso, né? Que ele queria jogador com saúde, né? Então, não sei se isso também, né, pode ter incomodado aí os jogadores de São Paulo, mas é um tipo de coisa que incomoda os caras, cara. É aquele negócio, sabe? Jogador é mimado, tem um ego lá em cima, esse tipo de coisa incomoda eles, né? Aí é isso, o jogador vê que não vai ficar com o tirar o pé, não se importa tanto, né, cara? Então, esse tipo de situação é bastante complicado lidar com isso. Bastante complicado lidar com isso aí, né? Bastante complicado aí. E, rapaziada, olha aí. A goleada sofrida para o Fluminense foi a maior derrota do São Paulo em 24 anos, cara. Às vezes a gente tem noção do que acontece. Para por lá, cara, a gente tomou de 6-0, mano. É a maior derrota em 24 anos. O resultado no Maracanã foi o pior desde o dia 25 de novembro de 2001, quando o São Paulo perdeu por 7-1 para o Vasco. Tá? Então, desde 2001, o São Paulo não tinha uma derrota tão feia como essa. O São Paulo perdeu de 7-1 para o Vasco, né, em 2001, e de lá para cá, a pior derrota foi essa contra o Fluminense. Bizarro, né? Uma das maiores derrotas da história do São Paulo e a maior derrota aí em 24 anos, para vocês verem o tamanho, né, cara, da derrota, do vexame que foi esse jogo. Né? Tanto que depois do jogo aconteceu muitas mudanças no São Paulo. O Gustavo falando que falou, soltando os cachorros, detonando a diretoria, né? Gente pedindo demissão, né, cara? Então, complicado. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.